Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra. E hoje nós estaremos meditando em Ezequiel, capítulo 24, 25 e 26, e na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Iniciamos a nossa leitura em Ezequiel, capítulo 24, a panela enferrujada. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta comparação que eu, Senhor Deus, tenho para eles. Ponha a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro melhores pedaços de carne, a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe lenha debaixo da panela e deixe a água ferver e ferva os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade dos assassinos, é como uma panela enferrujada, que nunca foi lavada. Tira-se dentro dela a carne, pedaço por pedaço, e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde um ódio está pedindo vingança. Por isso, o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos ficam torrados. Agora deixe a panela vazia em cima das brasas, até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido, toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, os seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo, até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, que está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei dó e nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, Senhor Deus, falei. A morte da esposa do profeta. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore e não derrame lágrimas. Não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Não cubra o rosto e nem coma a comida que oferece nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz o que o Senhor havia me mandado. Então o povo me perguntou: por que é que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-los. Porém, o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto e nem comerão a comida que oferece nos sepultamentos. Vocês não andarão sem chapéu e nem descalço. Vão por luto, nem vão chorar por causa dos seus pecados. Vocês se acabaram e ficaram gemendo junto. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fizer. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: agora, homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso,
Alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia você será um sinal para os israelitas e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 25. Profecia contra Amon. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que dei atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão os seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Ramá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isto: vocês, amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso eu os entreguei a outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu destruirei completamente, de modo que não será mais uma nação e nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. O Senhor Deus disse: Moabe diz que Judá é como todas as outras nações, e por isso deixarei que a cidade que defendem a fronteira de Moabe sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes: Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe, justamente com Amon, e assim Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. O Senhor Deus disse: o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá. Essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom. Ele, aleluia, fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, Senhor Deus, falei. Profecia contra a Filisteia. O Senhor Deus disse: os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e destruíram-os com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os quereaditas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que foram deixados vivos na planície da Filisteia. Eu os castigarei durante a minha vingança, será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 26 de Ezequiel. Profecia contra Tiro. No ano 11º do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse: homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Elas estão gritando: Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora, o que eu, Senhor Deus, estou dizendo é isto: cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você, e elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pecadores, aleluia, estenderão as redes para secar em cima dela, ali no mar onde os encontrou. Sou eu, Senhor, que está falando. As nações vão atacar e roubar Tiro. Com as suas pedras vão matar aqueles que vivem na cidade que estão perto, em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor.
O Senhor Deus diz: eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte como um forte exército, com cavalos e carros de guerra e com cavalaria. Aqueles que vivem perto das cidades que estão em terra firme serão montados, aleluia, mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudo contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas, com barras de ferro derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens, aleluias, de pó e cobrirão vocês. Quando eles passarem pelos portões da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles puxando carretas e carros de guerra fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando o seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei a música das suas lírias. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pecadores estenderão as redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor diz isto à cidade de Tiro: quando você for conquistado, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que foram feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão os seus mantos e as suas roupas bordadas, e tremendo de medo sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você este canto fúnebre: a cidade famosa está destruída. Os seus navios foram varridos dos mares. O povo desta cidade dominava os mares e emitia medo em todos os que viviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo e os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz: farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com águas profundas do mar. Eu jogarei no mundo dos mortos, onde você estará com a gente que morreu há muito tempo. Eu abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas, e você ficará junto com os mortos. Em você, Tiro, nunca mais morará ninguém, e você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível, e esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, Senhor, Deus, falei. Aleluia. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A pedra viva e a nação dedicada a Deus. Portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Seja como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereça sacrifício que Deus aceite,
Pois as Escrituras Sagradas diz: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, uma pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que crê, mas para os que não crê, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas diz: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Aleluia. Essas pessoas tropeçam porque não crê na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conhecia a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. A conduta do cristão. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de crimes, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, seja obediente a todas as autoridades humanas, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar o que faz o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Viva como pessoas livres, não use a liberdade para encobrir o mal, mas viva como escravos de Deus. Respeite todas as pessoas, ame os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeite o imperador. Cristo, exemplo para os sofredores. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e respeite não somente os que são bons e compreensíveis, mas também aqueles que o tratam mal. Se vocês suportam o sofrimento injusto, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insulto. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morremos para o pecado e vivemos uma vida correta. Por meio do sofrimento deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que se havia perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Essa foi a nossa leitura do dia 25 de novembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe.